Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix. Hoje eu vou ajudar você a fazer os pontos secundários do seu sermão. Os pontos secundários são aqueles subpontos, que vêm para sustentar ali as divisões do seu sermão. Então, a gente faz isso de duas maneiras. A gente faz isso através de respostas a perguntas analíticas e fazemos também isso através de sentenças interrogativas. Você deve estar perguntando, pastor, mas o que isso significa e como é que faz isso? Vou ajudar você a fazer isso. Fique conosco e confira. Então vamos lá. Os pontos secundários eles servem para sustentar as divisões do seu sermão. Então, quando você tem uma proposição ou você tem uma ideia homilética, você tem ali uma ideia. E essa ideia normalmente ela é explicada, ela é provada ou ela é aplicada. E nós percebemos isso na hora de elaborar os pontos da nossa pregação, da nossa exposição. Elaborados os pontos, nós precisamos fazer os pontos secundários, que vão servir para sustentar, então, cada divisão ali do seu sermão. Aí vem a questão, como fazer isso? Você faz isso aplicando duas técnicas que eu vou apresentar a você. Existem outras maneiras também, mas eu gostaria de apresentar essas porque essas são as mais usuais, são as que mais são usadas aí pelos grandes pregadores. A primeira delas é a pergunta analítica, ou a resposta, ou as respostas à pergunta analítica. O que significa isso? Significa que cada ponto secundário seu vai ser uma resposta a uma pergunta feita ao ponto da sua pregação. Então, vamos exemplificar isso aqui. Eu trouxe para você aqui uma ideia homilética. A ideia homilética é a seguinte: Jesus é a nossa única esperança de salvação. Então, aqui seria a ideia da minha pregação. O tópico, o primeiro ponto, a primeira divisão da minha ideia homilética seria: devemos apresentá-lo aos outros em momentos difíceis. Tendo esse tópico, essa divisão aí, o que é que nós fazemos agora? Nós fazemos a pergunta analítica. Então a pergunta analítica fica assim, em quais momentos se torna difícil apresentar Jesus? Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar resposta a essa pergunta analítica, que vão ser os meus pontos secundários. E aí eu poderia dar pelo menos duas respostas: em momentos circunstanciais, e também outra resposta seria em momentos de luta espiritual. Observe o seguinte, quando você for aplicar a pergunta analítica. Cada divisão ela deve ter uma pergunta analítica. Se você coloca mais de uma pergunta analítica, certamente vai causar uma confusão na cabeça dos seus ouvintes. Lembrando que cada resposta à pergunta analítica deve vir do texto que você está expondo. Levando em consideração aquela sequenciazinha, lendo o texto, explicando o texto, ilustrando o texto ali e aplicando a verdade espiritual do texto à vida dos ouvintes. Então, é assim que a gente faz a aplicação da pergunta analítica, e aí obtemos as respostas que vão ser os pontos secundários do nosso sermão. Outra maneira que você pode utilizar para fazer aí os pontos secundários da sua pregação é usar sentenças interrogativas. Como o próprio termo já diz, sentença interrogativa é uma frase interrogativa onde você pode usar mais de uma. Nesse caso, há uma diferença entre a pergunta analítica da sentença interrogativa, porque na sentença interrogativa você vai só ter uma resposta, uma única resposta e uma única pergunta é feita ali, e cada sentença interrogativa vai ser o quê? Um ponto secundário da sua pregação. Então vamos aplicar aquela mesma ideia homilética que a gente já havia dito anteriormente. Ficaria da seguinte forma: olha, a ideia homilética seria, como já dissemos, que Jesus é a nossa única esperança de salvação. O tópico, que seria a primeira divisão, seria: devemos apresentá-lo aos outros em momentos difíceis. Aí eu faço algumas perguntas que já serão os meus pontos secundários. Por que precisamos apresentar Cristo em momentos difíceis? Primeira divisão. E aí, segunda divisão: como aproveitar as circunstâncias difíceis para apresentar Jesus. Então, cada uma dessas perguntas servirá como um ponto secundário que detalhe, eu reforço mais uma vez, precisa ser respondido à luz do texto sagrado. Até porque no momento em que você está fazendo os pontos secundários é o momento da sua exposição, é o momento da exposição propriamente dita. Então use essas técnicas para ajudar você aí
a elaborar os seus pontos secundários. Se você já tem a ideia homilética, se você já tem as divisões do seu sermão, agora é a hora de aplicar essas técnicas que a gente acabou de ver aqui. Eu espero que elas ajudem você aí a organizar melhor suas ideias para que o Evangelho de Cristo seja pregado com clareza ao coração daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, compartilhe com quem está precisando dessas orientações e que Deus seja glorificado em seu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!